telemita ideal? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Recentemente, fui incluído em um grupo secreto na rede social. A apresentação do grupo trazia uma frase que me chamou a atenção. Este é um grupo para praticantes avançados de Telema. Alegrou-me o fato de alguém ter tido a ideia de tentar formar um grupo de praticantes experientes. No entanto, quando fui iniciar uma busca por tópicos relevantes, parei na primeira postagem. O telemita ideal. Bom, trata-se de uma afirmação nonsense. Eu tenho observado já faz algum tempo uma tendência ridícula em alguns grupos telêmicos em ditar aos outros o que vem a ser um telemita verdadeiro ou ideal. Trata-se de um absurdo. Não há outra palavra. Esse tipo de comportamento, além de ser baseado na noção de certo e errado, vai contra o princípio fundamental de Telema, de que cada indivíduo é soberano em sua própria vontade. Encontrar uma postagem dessas em um suposto grupo de telemitas avançados foi um desapontamento, confesso. De qualquer maneira, o fato me motivou a escrever uma nota sobre isso. Eu gostaria de começar com a afirmação. Não existe telemita ideal. A máxima de Telema é faz o que tu queres. Isso significa que cada um de nós é soberano em sua própria lei, sua própria vontade. Em O Livro da Lei, encontramos: não existe lei além de faz o que tu queres. Isso significa que não existe um ideal universal para o telemita. Cada telemita deve descobrir e colocar em prática sua própria vontade, quer dizer, sua própria lei. Crowley fez referências sobre esse tema. O que é necessário não é buscar um ideal fantástico, totalmente inadequado para nossas necessidades reais, mas sim descobrir a verdadeira natureza dessas necessidades, para satisfazê-las e regozijar-se nisso. Aprende então, ó meu filho, que todas as leis, todos os sistemas, todos os costumes, todos os ideais e padrões que tendem a produzir uniformidade, estando em direta oposição à vontade da natureza de mudar e de se desenvolver através de variedade, são amaldiçoados. Cada criança deve desenvolver sua própria individualidade e vontade, desconsiderando ideais alheios. Que as crianças se eduquem para serem elas mesmas. Aqueles que as treinam para os padrões as mutilam e deformam. Ideais alheios impõem perversões parasitárias. Padrões de educação, ideais de certo e errado, convenções, credos e códigos deixam a humanidade estagnada. Telema, por si mesma, é um ideal universal na medida em que faz o que tu queres, proclama que cada indivíduo deve realizar sua própria vontade. Portanto, o ideal universal que Telema proclama é: não existe ideal universal. Cada um de nós tem de descobrir a natureza de suas próprias necessidades, satisfazê-las e regozijar-se nisso. A única lei absoluta é que não existem leis absolutas, apenas mudança constante. Nós podemos dizer que uma prática telêmica ideal é a realização da própria vontade, deixando que os demais também realizem suas vontades, e sem a nossa intromissão. Portanto, essa atitude tacanha e descabida em proclamar aos quatro ventos que o telemita deve fazer isso
ou o telemita deve agir assim, etc., é uma negação da lei de Telemann e seus princípios fundamentais. Telemann não impõe nada, não diz o que é melhor, certo ou errado. Telemann vai muito além disso. A conduta dos telemitas sempre foi alvo de comentários e ilustrações por parte de Crowley. Ele diz: não há questões de certo ou errado na solução de nossos problemas. É certo para um homem na estratosfera ser fechado dentro de uma cápsula pressurizada, aquecida e com suprimento de oxigênio, enquanto que seria errado para ele utilizar a cápsula se estivesse na corrida de 3 milhas de esporte de verão. Este é o buraco em que todos os grandes religiosos têm caído até agora, e tenho certeza que todos vocês estão me olhando, ávidos, para que eu cometa o mesmo erro. Mas não, existe um princípio que nos guia através de todos os conflitos sobre a conduta humana, pois é perfeitamente rígido e elástico ao mesmo tempo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. A descoberta e a aplicação da verdadeira lei, da verdadeira vontade, exige disciplina. Tu não tens direito senão fazer tua vontade. Em outras palavras, a disciplina é uma atitude fundamental para nos manter focados no caminho da verdadeira vontade, sem se desviar da meta. Essa frase do livro da lei demonstra que você está, por definição, distante de seu direito exclusivo quando se desvia do caminho da vontade. Portanto, a disciplina é necessária para mantê-lo na realização de sua lei. O que é verdadeiro para cada escola é igualmente verdadeiro para cada indivíduo. O sucesso na vida, com base na lei de Telemann, implica em severa disciplina. Essa mesma disciplina é requerida para que possamos deixar que as pessoas realizem suas próprias vontades. Cuide da sua vida, é a única regra suficiente. Eu quero, além do mais, que tu aprendas, meu querido filho, a reta arte de conduta para com aqueles que eu te darei para a iniciação. E a regra aí é uma regra única. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Cuida constantemente de que esta não seja quebrada, especialmente naquela sua sessão, assim ouso dizer, que reza: trata da tua vida. Isto se aplica igualmente a todos, e o mais perigoso dos homens, ou das mulheres, como tem ocorrido, ou eu erro, é o intrometido. Ó, como nos envergonhamos e como nos indignamos com os pecados e as tolices dos nossos semelhantes. Toda estrela tem sua própria natureza, que é correta para ela. Não devemos ser missionários com padrões ideais de roupas, imoralidade e tais devaneios. Devemos fazer o que queremos e deixar que outros façam o que querem. Nós somos infinitamente tolerantes, salvos de intolerância. É necessário que nós paremos de uma vez por todas com essa ignorante interferência na vida alheia. Cada indivíduo deve ser deixado livre para seguir sua própria estrada. O nome que Crowley deu àquele que falha em deixar que o outro trilhe seu próprio caminho é intrometido. Pessoa intrometida é aquela que diz o que o outro tem de fazer, que se ocupa da vontade alheia, ao invés de se ocupar com sua própria vontade. Em outras palavras, o intrometido é aquele que cuida da vida alheia, ao invés de cuidar da sua própria. No caminho da prática diária de Telemann, devemos nos ocupar com nossa própria vida, deixando que os outros
trilhem seu próprio caminho. Isso significa que devemos nos imiscuir de projetar padrões, expectativas ou ideais nos outros. O termo dado à conduta antitelêmica de pensar saber o que é melhor para o outro é síndrome do irmão conselheiro. Devemos ter disciplina e continuidade de propósito para vencer essa tendência negativa da mente, dos aspectos mais casuais do dia a dia, como o impulso em criticar a roupa alheia, aos aspectos mais sutis, como a exigência que o outro assuma as mesmas práticas espirituais que você. Mas é muito fácil falar. Difícil é encarnar em todas as circunstâncias da vida a atitude telêmica de não se intrometer no caminho do outro. Observe todas as situações que envolvem o convívio entre duas ou mais pessoas. Às vezes, você pode criticar a saia justa de sua namorada, ou, quem sabe, a cerveja que seu marido gosta de tomar nos fins de semana com os amigos. Trata-se de uma prática de vida que, se bem executada, convoca a experiência da liberdade. Em certa medida, a disciplina para não se intrometer na vida alheia trata-se de uma atitude positiva e ativa perante a vida e suas interações. Quando telemitas cumprimentam as pessoas, costumam olhar fundo em seus olhos dizendo: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Com isso, estamos afirmando o direito universal de que cada indivíduo deve conhecer e executar sua vontade. Isso deve ser feito a cada pessoa que encontramos. Veja, irmão, nós somos livres. Regozije comigo, irmã. Não existe lei além de faz o que tu queres. O ser humano é impelido pela necessidade de controle. O controle por si mesmo exige disciplina, mas muito mais disciplina é exigida para não tentar controlar a vida alheia e as circunstâncias do dia a dia. A necessidade de controle provoca ansiedade, pois existe a dicotomia do choque de vontades. O ser humano se sente ansioso e tenso em ver que o outro não pensa ou age como ele, da maneira correta. Em outras palavras, o sintoma da intromissão trata-se de uma fraqueza mascarada de virtude. Fraco e medroso é aquele que pensa que suas ideias são as melhores, que seus conceitos são os corretos e que todos deveriam agir conforme sua lei. Mas não existe lei além de faz o que tu queres. Isso nos leva a um ponto: o altruísmo telêmico. Geralmente, eu me deparo com algum neófito que se intromete na senda do probacionista, logo abaixo dele. A falácia é aquela de se importar com o outro, levando com que aquele que se importa se intrometa no caminho alheio. Mas essa síndrome de intromissão se interrompe quando o neófito passa pelo tuat, que é uma referência à iniciação no grau de zelator. Não se trata, portanto, de uma causa nobre, mas de intromissão mascarada de virtude. Aqui eu relembro a todos a injunção de O Livro da Lei. Não velai vossos vícios em virtuosas palavras. Essa síndrome de intromissão nasce da noção equivocada de que os outros têm de ter os mesmos valores, o que vai na direção oposta de faz o que tu queres. Como telemitas, não devemos cair na falha que caracteriza o Éon de Osíris, a tirania de um padrão imposto a todas as pessoas, ao invés de uma congregação de estrelas, cada uma em sua órbita, cada uma com sua própria lei. O Livro da Lei diz: quem nos chama telemitas não fará engano, se ele olhar senão de perto no interior da palavra.
pois nesta estão 3 graduações: o eremita, e o amante, e o homem da terra. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Posteriormente, em A Visão e a Voz, foi dito: o homem da terra é o devoto. O amante dá a sua vida para trabalhar entre os homens. O eremita caminha solitário, dando aos homens apenas a sua luz. Isso significa que não é o objetivo ideal de todos se tornarem eremitas, habitantes dos palácios elevados da iniciação. Existem aqueles que não se importam no curso de suas vidas com a iluminação. As vontades são infinitas, e até onde sei, a verdadeira vontade não se trata de experiência mística de iluminação. Se fosse este o caso, somente os místicos de todos os tempos conquistaram a verdadeira vontade, quando sabemos que isso não é o real. O livro da lei diz: a lei é para todos. Afirmar o contrário é negar a liberdade perene da lei de Telemann. Portanto, faz o que tu queres e não se meta na vida alheia.